Então, agora, valendo, terceira vez, tem que valer. Boa tarde. Declaro aberta a sessão solene pública, por videoconferência, do Conselho Universitário da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que tem por finalidade proceder à outorga de grau aos graduandos do curso superior de Psicologia, na data de 31 de março de 2021. Convido a acadêmica Bárbara da Rosa de Sene para prestar o juramento. Solicito aos demais formandos que repitam, cada um na sua vez, quando chamados, a expressão "assim o prometo". Boa noite a todos. Então vamos ao juramento. Como psicóloga, eu me comprometo a colocar minha profissão a serviço da sociedade brasileira, pautando meu trabalho nos princípios da qualidade técnica e do rigor ético. Por meio do exercício profissional, contribuirei para o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão na direção das demandas da sociedade, promovendo saúde e qualidade de vida de cada sujeito e de todos os cidadãos e instituições. Assim o prometo. Bárbara da Rosa de Sene, eu lhe concedo o grau de psicóloga. Muito obrigada, professora Lúcia. Parabéns. Andressa Sec Silveira. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Obrigada, reitora. Parabéns. Ana Carolina Ragonha dos Reis Piazza. Boa noite, assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Obrigada. Andréia Terra Lima. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Muito obrigada, reitora. Andressa Julie Bonou. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Muito obrigada. Ângela Gracioli. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Obrigada, reitora. Ana Paula Neves. Boa noite. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Arthur Aires da Silva. Boa noite, reitora. Promete, Arthur? Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicólogo. Obrigado. Belcris Brochier Mazitelli. Boa noite, reitora. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Muito obrigada. Bianca Zambelli Alves. Boa noite, reitora. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Obrigada. Carla Fabiane Martins de Queiroz. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Obrigada, reitora. Celso Juarez Santos da Rosa Júnior. Boa noite, reitora. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicólogo. Muito obrigado. Euge Eliantos Stum. Boa noite, reitora. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicólogo. Agradeço. Heinrich. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicólogo. Obrigado. Henrique do Rio Winter. Boa noite, reitora. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicólogo. Obrigado, reitora. Henrique Lopes Piloto.
Boa noite, reitora. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicólogo. Obrigado. Íria Júlia Bassédio Kidrick. Boa noite. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Muito obrigada. Isabela König. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Muito obrigada, professora Lúcia. Jéssica Laís Silva Antunes. Boa noite, reitora. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Muito obrigada. João Davi Barros Cassal. Boa noite, assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicólogo. Muito obrigado. Josiane Rocha Carvalho. Boa noite, reitora. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Obrigada, professora. Júlia Pereira Carpos. Boa noite, reitora. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Obrigada. Caie Reichel dos Santos. Boa noite, reitora. Assim prometo. Eu lhe concedo o grau de psicólogo. Muito obrigado. Lucas Outramari. Boa noite, assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicólogo. Muito obrigado. Manuela Machado dos Santos. Boa noite, assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Muito obrigada. Mariana Nunes Andreola. Boa noite. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Muito obrigada. Monique Siebra Kruger. Boa noite, reitora. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Natália Gewer Gressler. Boa noite, assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Obrigada. Nicole Selba Milão. Boa noite, reitora. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Muito obrigada. Poliana Fagundes Gonçalves. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Obrigado! Renan Ozelami. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicólogo. Obrigado. Sabrina da Cunha Blem. Boa noite. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Muito obrigada. Charlize Prates Pinto. Boa noite, reitora. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Muito obrigada. Chayene Silveira Rottermel. Boa noite, reitora Lúcia. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Muito obrigada. Tomás de Oliveira. Boa noite, reitora. Assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicólogo. Muito obrigado. Victoria Marques de Paula. Boa noite, assim eu prometo. Eu lhe concedo o grau de psicóloga. Muito obrigada. William Maciel Kruger. Boa noite, reitora. Assim eu prometo.
eu lhe concedo o grau de psicólogo. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns a todos os psicólogos, psicólogas e psicólogos. Com a palavra, o psicólogo Henrique do Rio Winter, orador da turma. Obrigado, reitora. Magnífica reitora Lúcia Pelanda, coordenadora do curso de Psicologia Maite Raya Mazahai, professora homenageada Gabriela Wagner, demais autoridades aqui presentes, amigos, amigas, amigues e familiares dos formandos, formandas e formandes da turma de Psicologia da UFSPA. Boa noite. Neste dia tão especial, realizamos um grande sonho. Nos formamos no melhor curso de Psicologia do país. Numa universidade que é ciência, que é saúde, que é federal e é gratuita. Nós sabemos o quão difícil foi entrar, o quão desafiador foi cursar tudo isso, e o muito difícil foi viver tudo isso numa pandemia. Mas a gente sabe o quão significativo e transformador foi viver essa jornada. Há 5 anos, começamos a conhecer este mundo que é a psicologia. Entramos cheio de curiosidade e compartilhando o mesmo sonho. Com um grande quebra-cabeça, fomos preenchendo peça por peça, através das aulas, de trabalhos e das clássicas rodas de conversa. Ouvimos histórias de dor, mas ouvimos também histórias da incrível capacidade do ser humano de se superar e de construir uma vida digna e que vale a pena ser vivida. Com a ajuda de tantas pessoas, de tantos professores e professoras excepcionais, de servidores super competentes, Eduardo, se tu estiver ouvindo, é para ti. Tu é o cara. Nos sentíamos preparados para aplicar tudo aquilo que aprendemos. Ao nos depararmos com a prática, compreendemos a diferença entre conhecimento teórico e prático e os desafios que isso traz. Conhecemos tantas pessoas nessa caminhada. Como um dos maiores privilégios dessa profissão, fomos aceites nos corações das pessoas para que pudéssemos ajudá-las, livre de julgamento e punição. Fomos aceites por instituições para construir cooperativamente um local melhor de ensino e de trabalho. Entramos em laboratórios e grupos de pesquisa para desenvolver ciência e difundir conhecimento. A cada dia que passava, compreendíamos que os princípios e processos de mudança, embora individualmente experienciados, são também universais. Percebemos que as preocupações de cada paciente não são tão diferentes daquelas que se encontram no âmago de todas as relações humanas, como disputas de poder, a luta por um significado de vida, a redução do sofrimento e busca por paz e segurança. Assim, a mudança pessoal reside no centro da mudança coletiva. Mudanças em um desencadeiam mudanças no outro. Somos agentes de mudança e também fomos transformados nesse processo. Transformados principalmente pelo contato que tivemos com outras pessoas. Ao mesmo tempo que dividíamos o mesmo objetivo, também dividimos histórias bem diversas. Viemos de outras cidades, de estados e até mesmo países, carregando conosco a vontade de se formar em psicologia. Como uma das mais preciosas bênçãos da vida, criamos amizades profundas e duradouras. Aqui, conhecemos pessoas para compartilhar um sonho, uma vida. Conhecemos histórias de quem trabalha e estuda, de quem veio de longe, de quem deixou a família. Conhecemos mães de primeira viagem e até de segunda viagem. Vimos colegas encontrar o amor e querer dividir uma vida juntos. Quando sentimos saudades de casa, encontramos abrigo nos braços de nossos amigos. Nos transformávamos a cada dia que passava em melhores versões de nós mesmos. Compartilhamos as nossas lutas e as levamos para dentro da universidade e para as ruas de Porto Alegre. Lutamos contra o negacionismo, contra o preconceito e contra a opressão. Lutamos por igualdade, lutamos pelos nossos direitos e lutamos pelo direito a uma vida digna. Pois psicologia também é luta, e eu tenho certeza que fizemos isso durante esses 5 anos. E certamente continuaremos, principalmente neste dia, lutando pela democracia. Saímos hoje, formados, sabendo que iremos dar o retorno merecido para a nossa sociedade, que tanto precisa nesse momento. Gente, eu nunca imaginei que a gente estaria longe um do outro agora. Eu sempre imaginava que a gente estaria lado a lado no salão da UFSPA, com as nossas roupas azul e preta, vendo nossos professores e professoras, nossos amigos, amigas, nossas famílias. Nos abraçaríamos, chorando de alegria.
Mas olhando para vocês agora, nesses quadradinhos pequenos na minha tela, eu me encho de alegria, de orgulho e de gratidão por ter vivido tudo isso com vocês. Valeu muito a pena ter vivido isso com vocês. Eu sei que mesmo a gente não estando presencialmente juntos, eu tenho certeza de uma coisa. Nós, dessa turma, formados agora ou aqueles que irão se formar depois, vamos terminar essa linda etapa da nossa vida como começamos. Juntos. Muito obrigado. Parabéns, Henrique, que fala linda. Muito obrigada pelas palavras. Nós ouviremos agora a professora homenageada Gabriela Peretti Wagner. Ai, que nervoso. Desbloqueou o microfone? Sim, vamos lá. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a magnífica reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, professora Lúcia Campos Pelanda, e também a coordenadora do curso de Psicologia da UFSPA, professora Maite Raya Mazahai, por ocasião desta solenidade virtual de colação de grau. Pais, familiares, amigos, cônjuges, sejam muito bem-vindos a essa ocasião tão festiva, ainda que celebrada de maneira atípica, ou seja, virtualmente. Eu gostaria de pedir licença a todos vocês para proferir algumas breves palavras diretamente à turma de formandos de Psicologia de 2020. Meus queridos, agora colegas, essa é uma formatura histórica para a UFSPA e também para o curso de Psicologia. Desde o início da pandemia no Brasil, em 2020, os alunos da universidade têm colado grau em grupos mistos, combinando diferentes cursos conforme eles integralizam a carga horária de suas diversas atividades. Ela é histórica porque, nesse cenário todo, essa é a primeira colação de grau virtual de uma turma de um único curso. E tinha que ser a psicologia. Em se tratando da turma de 2020 até o momento, são aproximadamente 40 novos psicólogos a colar grau. Alguns já o fizeram, a maioria está aqui presente nessa cerimônia, e há ainda alguns poucos que ficaram para trás por razões diversas, mas que logo se juntarão à nossa classe profissional também. Esta é, portanto, a maior turma formada no nosso curso. Além disso, com vocês, encerramos um ciclo do primeiro currículo do curso de Psicologia da UFSP. Até agora, portanto, são 2 marcos históricos. E não sei se todos sabem, mas as orientações para a cerimônia virtual pressupõem apenas um professor homenageado. Isso é diferente do que acontece nas formaturas tradicionais presenciais. E com isso, eu gostaria de destacar mais alguns aspectos. Em primeiro lugar, quero ressaltar que me sinto muito lisonjeada pelo convite e pela homenagem deste grupo de agora colegas para ser a professora homenageada. Fiquei incrivelmente feliz, agradecida e honrada com este convite. E também com a oportunidade de poder dizer algumas poucas palavras nesse momento tão especial e singular da vida de vocês. Em segundo lugar, eu saliento que aqui também eu represento uma equipe de diferentes servidores da universidade, especialmente os docentes do curso de Psicologia, que trabalharam arduamente para que nesses tempos de exceção em que vivemos, fosse possível e viável que pudéssemos formar mais um grupo de psicólogos tão essenciais à sociedade. Ao longo dos últimos meses, a formação em psicologia precisou se reinventar no país, e não foi diferente no nosso curso. Fica aqui o registro de reconhecimento e agradecimento aos colegas do curso, parceiros nessa jornada, e também aos demais servidores da universidade, sem os quais esse momento não seria possível. Meu contato com a turma iniciou em 2016, quando então assumi a tutoria desse grupo. Tenho muitas lembranças dos nossos momentos juntos ao longo dos mais de 5 anos de convívio. Difícil escolher o que dizer nesse momento, difícil fazer a seleção. Eu gostaria de poder citar muitas desses exemplos nessa oportunidade, mas o protocolo me orienta a ser sintética, infelizmente. Então, destaco brevemente 3 características marcantes da turma, dentre muitas, que identifiquei ao longo desses anos de convivência.
Para essas características, eu vou tomar a liberdade de dar uns conselhos finais, já que eu sou a tutora. Vocês são e sempre foram interessados em aprender para se aperfeiçoar na profissão. Fizemos tutorias sobre as áreas de atuação da psicologia em diferentes contextos, mas especialmente sobre a prática profissional em clínica e em saúde coletiva, sempre visando a prevenção e a promoção em saúde. Conversamos muito sobre formação e capacitação profissional, sobre planejamento de vida e de carreira. Alguns, inclusive, já estão cursando especialização e ou foram aprovados em residências e mestrados. Meu conselho: mantenham essa fome de aprendizado e se mantenham sempre estudando e se aperfeiçoando. Vocês são e sempre foram muitos questionadores. Nós ensinamos isso a vocês e, ao mesmo tempo, recebemos os efeitos diretos disso. Ao longo dos anos, vocês vêm amadurecendo e aperfeiçoando essa habilidade, considerando a perspectiva do outro. Meu conselho: não percam isso. A capacidade crítica é um dos motores que alavanca a sociedade na direção da evolução e do progresso. E confiamos em vocês para questionar a realidade e trabalhar para transformá-la para melhor, almejando sempre a saúde e o bem comum. Vocês são e sempre foram empáticos ao contexto e às diferentes realidades. Vocês aprenderam e aperfeiçoaram o olhar para o indivíduo, mas considerando também o seu ambiente e suas relações. Meu conselho: sejam sempre sensíveis às dificuldades e ao sofrimento alheios, que vocês possam ajudar a sociedade a evoluir para um estado de bem-estar social. Vivemos tempos difíceis de exceção e é impossível fazer essa breve fala e não mencionar a situação sanitária tão delicada que vivemos. Estamos em 31 de março de 2021, para alguns, o 15º mês da pandemia. Ao longo dos últimos meses, pessoas adoeceram, inclusive de nossas relações, vidas foram ceifadas, bem como somos impostos a lidar com essa situação eliciadora de experiências traumáticas, similares a uma guerra ou a uma catástrofe natural. Quem vive o cotidiano da pandemia tem sofrido com ela em diferentes aspectos e níveis. As demandas de saúde mental estão escancaradas. Que possamos cuidar de nós mesmos, dos que nos são caros e das pessoas em sofrimento que chegam até nós profissionalmente. Finalizando essas breves palavras, que meus mais novos colegas possam ingressar no mercado de trabalho e ajudar a mudar os muitos cenários de sofrimento que vivemos, nos mais diferentes contextos e situações. Que vocês possam sempre contribuir para fazer a diferença na vida das pessoas, auxiliando-as a encontrar recursos internos para enfrentar as dificuldades, a qualquer momento do tempo, com ou sem pandemia. Voem alto, sigam sendo comprometidos e éticos, mas, sobretudo, sejam felizes na profissão e na vida. Muito obrigada, professora Gabriela. Muito obrigada, lindas palavras. E agora, então, com a palavra, a professora Maite Raya Amazahai, coordenadora do curso de Psicologia. Meus cumprimentos à magnífica reitora, professora Lúcia Campos Pelanda, a professora homenageada desta turma, professora Gabriela Wagner, aos formandos, saudações especiais aos formandos e às formandas, aos familiares, amigos e todos e todas que nos assistem. Muito boa noite. É com enorme alegria e satisfação que hoje estamos aqui, virtualmente, reunidos e reunidas para a colação de grau da 9ª turma do curso de graduação em Psicologia da UFSPA. Esse é um motivo de orgulho e de celebração para formandos e formandas, familiares e pessoas queridas de vocês, e é também para a universidade, em particular para todos e todas que compõem o nosso querido curso de Psicologia. Consideramos que hoje é uma data histórica, como já disse a professora Gabriela. As formaturas sempre o são, na medida em que se constituem em ritos de passagem belos e emocionantes, não apenas para quem se forma,
mas também para todos que assistem, e para nós, professores, indubitavelmente, é um daqueles momentos especiais de dar sentido ao nosso fazer docente cotidiano, e também uma oportunidade de revisitar nossa própria formatura e percurso até aqui trilhado. Mas esse ano o ritual está um pouco diferente. O contexto específico da vida em que nos encontramos, desde há pouco mais de um ano, em razão da pandemia por Covid-19, tem nos desafiado e transformado em tantos aspectos, e também nesta cerimônia. Assim, temos hoje a primeira formatura virtual de uma turma em psicologia nesta universidade. E é também a primeira cerimônia virtual da UFSPA com um número tão expressivo de formandos de um mesmo curso. É uma honra formarmos 39 psicólogos e psicólogas neste mês de março de 2021. Uma vitória para vocês, formandos, agora colegas de profissão. E uma grande contribuição que fazemos à sociedade brasileira enquanto universidade pública e gratuita, entregando um grupo de profissionais altamente qualificados que passaram por um curso de excelência nacionalmente reconhecido. O curso de psicologia da UFSPA tem historicamente obtido notas máximas nas avaliações do MEC. E sabemos da ampla inserção profissional dos nossos egressos no mercado de trabalho, nas mais diferentes áreas de atuação da psicologia, assim como da continuidade de seus estudos em residências e pós-graduações. Esse êxito é mérito de nossos alunos, professores, técnicos e gestores. E graças a esse esforço coletivo de resistência e de superação, a despeito de toda sorte de adversidades impostas pela pandemia, chegamos à formatura desta turma. A pandemia tem sido o cenário da praxis profissional de vocês no último ano de estágio, e também é nele que vocês iniciam a carreira profissional. Sabemos dos desafios imensos que terão pela frente, como ocorre em todo o início de carreira, acrescidos desse contexto atual de crise na saúde pública e todos os seus desdobramentos. Mas ao lado de cada desafio também estão as fortalezas e os pilares, as forças individuais, grupais e institucionais que acompanharão vocês. E aqui estamos incluídos também, sempre para recebê-los e acompanhá-los. Não esqueçam da formação sólida que tiveram, imbuída de ensinamentos teóricos e técnicos e de muitas reflexões éticas sobre o compromisso social da psicologia como ciência e profissão. A formação em psicologia é, por natureza, uma formação ético-política. Já dizia Freud que toda psicologia é psicologia social. São princípios norteadores de nossa atuação, o rigor científico, a competência técnica, a ética, a inclusão, o respeito às diversidades, o compromisso com os direitos humanos e com todas as políticas que os promovam. E que nessa caminhada possamos sempre superar e romper as dicotomias individual versus social, interno versus externo, teoria e prática, dentre tantas outras. A psicologia é uma profissão que busca rompimentos para fazer novas conexões, ampliar visões de si e do mundo, desfazer velhos moldes, ou mais do que isso, ver que não há padrões necessários a ser habitados. Promover saúde e fomentar potências de vida, interrompendo ciclos de sofrimento individual, social e institucional. Tomando-se emprestado o termo do filósofo Deleuze sobre as linhas de fuga, que vocês possam perseguir por elas, porque são criativas e flexíveis, fazendo contraposição às linhas duras, modelares, sedimentadas e territorializadas, permitindo, assim, aberturas ao novo, realizando novas conexões, favorecendo as revoluções micropolíticas pautadas no cuidado de si, no cuidado do outro e na potência de vida. Para isso, precisamos, todos nós e todas nós, contar com nossas redes de trabalho e de afeto, para construir e fazer circular nossos saberes e práticas,
saindo de vivências individualizadas e geradoras de mal-estar, como vemos com as patologias da solidão no contemporâneo. Resgatando, assim, o sentido coletivo do nosso fazer, como cidadãos e como profissionais, e resgatando o poder de agir individual e coletivo. Agradecimentos especiais à Rede de Afeto e de Trabalho da coordenação do curso de Psicologia. Primeiramente, agradeço à professora Luciana Gibowski, que esteve à frente na coordenação de curso nos últimos 2 anos e que, com toda a generosidade, tem me ensinado o ofício de ser coordenadora de curso. Não fosse o calendário acadêmico descompassado, seria ela ocupando este lugar na formatura de vocês hoje. Agradeço também à professora Joana Narvaez, que topou corajosamente o desafio de fazermos a gestão do curso de psicologia em meio à crise, e juntas estamos desbravando novos territórios. A todos os professores do curso de psicologia, dos mais variados, diversos departamentos que colaboram com o curso, e aos docentes psicólogos do departamento de psicologia, um agradecimento muito especial, que incansavelmente, com maestria, acompanham os alunos até o seu final de curso. Ao secretário do curso de psicologia, Eduardo Sortica, em seu constante, incansável apoio à coordenação, aos professores, aos alunos. Em seu nome, eu agradeço a todos os servidores da universidade, que tornam possível o nosso fazer docente e a formação de vocês. Viva a Universidade Pública! Por fim, para concluir, uma frase que pode ser um guia de vida e de profissão, com o poeta Eduardo Galeano. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Sintam-se abraçados, o dia do abraço real chegará. E sejam muito, muito felizes, Turma Psicologia 2020. Muito obrigada, professora Maitê. Hoje é uma noite de lindas palavras, grandes oradores. Então, para encerrar, gostaria de cumprimentar todos os nossos formandos, novos colegas agora, né? Profissionais de saúde. E dizer, assim, que 2020 foi um ano muito difícil, de muitas frustrações, muitas tristezas, muitas incertezas. E 2021, que nós imaginávamos que ia começar melhor, conseguiu começar pior, né? Mas também foi um ano de muita coragem, de muita solidariedade, de muito aprendizado. O Henrique falou isso muito bem. E durante esse tempo, vocês, todo mundo, salvaram muitas vidas. Tanto quem estava na linha de frente, quem estava nos serviços de saúde, quem estava nos laboratórios, no voluntariado, como quem estava em casa. Contribuiu para salvar vidas, né? A professora Maitê falou dos cuidados de si, do cuidado do outro. E isso não é pouca coisa. É para isso que todos nós nos preparamos, desde que decidimos ser profissionais de saúde, para curar quando possível, aliviar o sofrimento de todas as formas ao nosso alcance. E lá em fevereiro do ano passado, quando nós nos preparamos, começamos a nos preparar para enfrentar uma pandemia, a gente jamais imaginou que mais de um ano depois nós estaríamos aqui, né, numa formatura virtual, histórica para o curso, ainda sem poder nos abraçar, mas comemorando, celebrando juntos esse momento. E aqui eu queria fazer um pequeno parênteses, que não estava previsto, mas eu vi uns comentários ali no YouTube, no chat, sobre a questão da língua portuguesa correta. E eu quero dizer que a língua portuguesa ela é dinâmica, e a universidade também, a universidade está sempre aberta para aprender. Se não fosse assim, a gente estaria nos chamando ainda de vossas senhorias. E como a professora Maitê falou, a nossa missão é fomentar potenciais de vida, potências de vida. Então eu amei muito essa expressão, professora Maitê, muito obrigada. Eu fecho parênteses para dizer que a gente vai estar sempre mudando e sempre aprendendo. Bom, então voltando ao que a gente estava falando sobre todas essas nossas incertezas,
Isso também mostrou da nossa resiliência e dos recursos internos que a professora Gabriela escreveu também, né? Se alguém em 2019 tivesse previsto que a gente teria mais de 12 meses assim, qualquer um de vocês teria, profissionais da psicologia, teria dito que é humanamente impossível aguentar tudo isso, né? E cá nós aguentamos, suportamos esse ano e mais do que isso, nós fizemos o melhor que foi possível fazer. Por isso que nós confiamos muito na formação de vocês, na capacidade que vocês têm de enfrentar os desafios. Nós temos muito orgulho do curso de psicologia da UFSC. E vocês estão se formando num momento em que vão ser mais necessários do que nunca. Agora, nesse momento agudo, e no futuro, né? Então, coragem, solidariedade, capacidade de aprender, resiliência vão ser mais necessários do que nunca, e vocês mostraram que tem de sobra. Agora, não confundam resiliência com passividade. Nós precisamos aceitar as coisas que nós não podemos mudar, mas nunca vamos nos conformar com as coisas que a gente pode mudar, né? E as micro-revoluções estão aí para mostrar isso. A ciência em todo mundo está dando exemplo de colaboração e trabalho em rede para estudar o vírus, para entender o que pode funcionar, para pensar em novas formas, né, de promover a saúde mental no meio de uma pandemia. E a vacina foi desenvolvida num tempo recorde, mas até que ela esteja disponível para todo mundo, o que tem funcionado mesmo é pensar no outro, decidir com compaixão, priorizar a vida, ter humildade, seguir a ciência, colaborar, a rapidez nas decisões, a comunicação efetiva, sobre a importância do engajamento de todo mundo, da empatia, do pensar coletivo. E é claro que a gente queria que tudo isso fosse diferente, nós não escolhemos viver nada disso, mas para mim ajuda muito pensar que a gente não está totalmente à mercê, não é como se um tsunami tivesse varrido o nosso país, ou um terremoto, né? É uma tragédia, mas existe algo que pode ser feito, e algo que pode ser feito por cada um de nós, né? E esse algo é se cuidar, e cuidando de nós, cuidando da gente, a gente cuida de todo mundo. Então, eu queria, como esse desafio ainda está muito longe de acabar, eu queria aproveitar e fazer mais um pedido para as famílias que estão nos assistindo, já que nós temos muita gente assistindo, eu queria pedir muito cuidado nesse feriado, né? A gente está num momento muito crítico e não é o momento ainda da gente aglomerar, é o momento de ter toda essa conexão virtual, não pegar a estrada, não fazer nada que não seja essencial, porque a situação está muito crítica mesmo, e o que a gente pode fazer para colaborar é ficar bem quietinho no nosso canto. E assim como a UFSC transcende esse espaço físico, e é possível aprender muito em qualquer situação, em qualquer localização, e é possível a gente se sentir muito conectado, eu me sinto muito conectada com vocês daqui, né? O afeto transcende a presença física. Então, a gente pode, sem estar presente fisicamente, a gente pode se conectar nesse feriado. Então, continuem se cuidando de todo mundo, que juntos nós vamos sair dessa. E não deixem que nada apague esse brilho dessa conquista de hoje, porque o fato de não ser uma formatura tradicional, não ter essa festa que a gente estava esperando, não quer dizer que ela não seja muito, muito importante. Um dia, como as professoras Maite e Gabriela falaram, a gente vai se reunir, vamos fazer uma super festa lá na Praça dos Cubos e vamos nos abraçar muito. Mas, por enquanto, o que a gente sabe é que a vida é assim, cheia de incertezas, e que, independente das incertezas que a gente tem a certeza de que vai poder continuar contribuindo e aprendendo. E eu tenho também essa certeza, eu falei ontem sobre isso, de que o amor é a força mais poderosa que existe. O amor pela saúde, pela educação, pela ciência, por contribuir para a sociedade, o amor pela UFSC, o amor por aprender, o amor pelo humano, o amor pelo nosso planeta. É esse amor que nos une e que nos faz ter certeza que nós vamos estar sempre conectados, onde vocês estiverem. Sejam muito felizes, voltem sempre para a casa de vocês, para o castelinho, que a gente vai estar sempre esperando por vocês e a gente vai querer saber notícias. Então, sejam muito felizes, se cuidem, todas as famílias, parabéns, se cuidem, amigos, amigas. E, então, com essas palavras, eu declaro encerrada a sessão e dou os parabéns a todos. Muito obrigada, boa noite.
Muito bem, gente. Agora todo mundo pode abrir o microfone se quiser. Parabéns. Você tá amando aqui. Parabéns. Agora foi. Parabéns, gurizada. A gente formou. Parabéns. Demorou 5 minutos, mas deu. Parabéns. Obrigada pela ajuda. Parabéns, gente. Ótimo discurso, Henrique. Parabéns. Representou muito bem a turma. Maravilhoso. Incrível. Gente, eles estão Henrique, socorro. Nossa, Chorei eu até mais. Agora não, Henrique, ele tá desidratado, porque tava lá. Gente, eles estão nos ouvindo ainda. Eu acho que a gente está Me vendo. Obrigado. Agora. Um beijo, mãe. Aê. Beijo, mãe. Beijo, pai e mãe.